Olá galerinha, tudo bem? Bom, vim aqui para fazer a resolução da prova de professor 1 de São José dos Campos, né? Foi um processo seletivo aplicado aí no dia 17 de novembro de 2019, beleza? Bom, foram 10 questões de matemática, estou aqui para resolvê-las. Começando aí pelo primeiro, que seria o exercício 11, que foi apresentado na prova. Em uma divisão de dois números naturais, sabe-se que o divisor é 42 e o quociente 204. E o resto é o maior possível. O dividendo é... Bom, então você está querendo fazer o seguinte. Você está dividindo um número por 42 e está dando o resto, e está dando o quociente 204, correto? E ele fala que o resto é o maior possível. Qual que é o maior resto possível quando eu estou dividindo por 42? O maior resto seria 41. Correto? Porque se fosse 42, dava para colocar mais um aqui, certo? Então, o maior resto possível é 41. Então, qual que seria esse valor de x? Então, esse dividendo é o quê? É o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar esses dois valores aqui, ó, e depois somar com 41. Então, bora lá. 204 vezes 42. 2 vezes 4. Dá 8, 2 vezes 0 dá 0, e 2 vezes 2, 4. Põe um mais. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 4, com 5. Desculpa, 4 vezes 0, 0, com 1 dá 1. E 4 vezes 2 dá 8, tá certo? Então, fazendo aqui dá 8, 6, 5, 8. Só que teria o maior resto, que é 41. Por isso que eu vou somar 41 a esse valor. Em que a gente chega com 9, 6 mais 4 dá 10, sobe 1, fica 6 e 8. Portanto, 8.609. Alternativa letra B. Ok? Vamos aí para o segundo exercício, que diz o seguinte. As informações apresentadas no gráfico a seguir refere-se à porcentagem de estudantes do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2 em escolas públicas municipais e escolas particulares em uma cidade. E está aí o gráfico. Dos alunos, aí 50% na escola pública municipal e 12,5% em escola particular, isso do ensino fundamental 1. E do fundamental 2, 30% na escola pública e 25% na escola particular. Notem que não tem como eu comparar o número de alunos do Fundamental 1 com o Fundamental 2, porque ele não me deu a quantidade, só me deu a porcentagem. Então, antes que eu olhe as alternativas, eu não posso falar, por exemplo, que a Escola Pública Municipal do Ensino Fundamental 1, que abrange 50%, tem mais alunos que a Fundamental 2, que abrange 30%. Por quê? Se aqui estivesse falando só de 100 alunos, seria 50%. Mas se aqui estivesse falando de 1.000 no Fundamental 2, eu estaria falando de 300, porque é 30%. Então, não dá para comparar elas, tá certo? Bom, vamos ver então o que se pede. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Na letra A, o número de estudantes do ensino fundamental 2 da escola particular é o dobro do número de estudantes da escola do ensino fundamental 1 da escola particular. Isso não dá para saber, portanto, não está correta essa afirmação, não é necessariamente verdade, que é exatamente o que eu tinha te falado, não dá para comparar uma com a outra. O número de estudantes do ensino fundamental 2 da escola pública municipal é 60% do número de estudantes do ensino fundamental 1 da escola pública municipal. Novamente, ele está querendo comparar Fundamental 2 com Fundamental 1, então não tem como eu chegar numa conclusão verídica. Na C, no ensino fundamental 1, o número de estudantes da escola particular é menor que a quarta parte do número de estudantes da escola pública municipal. Então, agora só está falando de fundamental 1, dá para eu comparar. Vamos lá para o particular, 12,5%. Vamos lá para a escola municipal, 50%. E aí, é menor que a quarta parte? Vamos ver. Quarta parte é dividir por 4. Se eu fizer 50 dividido por 4, isso vai dar 1 menos 4, sobra 1. Desce o 0, 10, dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 2. Coloca a vírgula, fica 20 e daí dá 5.
certo? Então, a quarta parte de 50% é 12,5, ou seja, é idêntica à quarta parte, certo? Que é 12,5%. Portanto, está errado, já que ele falava menor. Vamos para D. No ensino fundamental 2, o número de estudantes de escola particular é igual a 5/6 do número de estudantes da escola pública municipal. Bom, dá para eu comparar porque ele só fala no fundamental 2. Vamos ver se é 5/6 da particular em relação ao municipal. Particular 25%, portanto 25. E escola pública 30%, portanto 30. Nem estou colocando a porcentagem porque os dois estão em porcento, poderia cortar. E aqui, ó, 25 sobre 30 dá para simplificar. Os dois números são múltiplos de 5. Então, vou dividir os dois números por 5. Quanto que fica isso daí? 25 dividido por 5 dá 5. E 30 dividido por 5 dá 6. Portanto, 5/6. Era exatamente o que falava aqui na alternativa D. Portanto, essa é a alternativa correta. Ok? Esse foi nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro. Diz o seguinte: uma piscina cuja capacidade é de 7,29 metros cúbicos está com água até 2/3 dessa capacidade. Para cada 54 litros de água dessa piscina, será lançado um pacote de um produto químico em pó para matar parasitas e bactérias. Assim, o número de pacotes a ser lançados é... Então, vamos lá. A piscina tem 7,29 metros cúbicos, porém ela só tem 2/3 da quantidade de água. Tá, ok? Aí eu consigo achar o número de metros cúbicos ou litros que eu tenho na piscina. E aí eu faço uma regrinha de 3 após fazer isso, que 54 litros equivale a um pacote. Aí, o que eu achar aqui de litros para X pacotes. Esse vai ser meu raciocínio. Então, primeiro aí, achando quantos metros cúbicos a piscina tem, né, até o momento, já que eu tenho 2/3 da capacidade. Por isso, 7,29 vezes 2/3. 7,29 vezes 2. Então, 2 vezes 9 dá 8, né? 18 vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. Aí vem a vírgula. E 2 vezes 7 dá 14. Tudo isso dividido por 3. E se eu dividir por 3, 14 dividido por 3 dá 4. Resta 2. Então, tem a vírgula. 25 por 3 dá 8. Sobra 1. E 18 por 3 dá 6. Então, eu tenho 4,86 metros cúbicos de água. E 4,86 metros cúbicos são quantos litros? Lembre que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se equivale a 1.000 litros, é só multiplicar por 1.000. Por isso, o 4 metros cúbicos seriam 4.000 litros, ou seja, 4.860, já que eu tenho esse 86 décimos aqui. Ok? Tenho tudo isso de litros. E eu quero saber quantos pacotes que eu vou ter que colocar de pó. Tá? Por isso equivale a X. E 54 litros equivalia apenas a um pacote. E aí fica uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Dando o seguinte: 54 vezes X é 54x, igual a 4.860. E o 54 que está multiplicando passa dividindo. Por isso, 4.860 dividido por 54. Vamos lá ver quanto que dá. Fazer essa continha aqui separado. Até de outra cor aqui. 4.860 dividido por 54. Bom, a gente tem aqui o 54 não cabe no 48, vai caber no 486. Acredito que isso dê por volta de 9. Vamos tentar aqui. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 5, 45. Com 3, 48. Olha lá, deu certinho. Dá resto 0. Aí desce o último 0. Fica 0 também. Portanto, vão ser 90 pacotes. É isso que ele me pedia. Tá certo? Então, alternativa letra D. Esse foi o terceiro exercício. Vamos para o quarto. Diz o seguinte:
Analise cada uma das afirmações a seguir sobre unidade de medida de área, de capacidade, de comprimento e de tempo. Na primeira, 1,2 metros quadrados é igual a 1 metro quadrado e 2 decímetros quadrados? Errado. Isso seria igual a 20 decímetros quadrados, tá certo? Por quê? Se fosse só metro e tirasse todos os quadrados, estaria correto. Só que, como está o quadrado, isso vai ampliar para 2 casas decimais, tá certo? Portanto, o correto seria 20 decímetros quadrados. Então, está errado. Na 2, 6,4 litros é 6 litros e 400 mililitros. Tá certo, ó. O 6 está aqui, corresponde a 6 litros. E 4 décimos de litros. Lembra que 1 litro tem quantos ml? Tem 1000. Como eu só estou falando de 4 décimos, vai ter 400. Então, está correto. No 3, 0,08 km é 8.000 milímetros? Está errado. Vejam só. Passando primeiro para metros. 0,08 km para metros tem que multiplicar por 1000. E se eu multiplicar isso por 1000, vai dar 80 metros. E se eu novamente multiplicar por 1000 para passar para milímetros, vamos ter 80.000 milímetros, tá certo? Então, essa seria o correto e não 8.000. Portanto, errada. E por último, na 4, 3 horas e 36 minutos equivale a 3,6 horas. Ó, 3 horas, bateu. Falta a parte do décimo. 36 minutos equivale a 6 décimos de hora? Correto. Olha só. Divide 36 por 60. Por que por 60? Porque eu estou passando de minuto para hora. E uma hora tem 60 minutos. Por isso que eu divido por 60. Então, como não cabe, fica 0,360 por 60, apenas 6. Ou seja, 36 minutos equivale a 6 décimos de hora, que é o que eu apresentava aqui. Portanto, está correto. Então, a alternativa correta são a 2 e a 4, letra E. Ok? Então, esse é o nosso quarto exercício. Vamos para o quinto. Ele diz assim: um dentista observa o número de cáries em 32 crianças da mesma faixa etária, obtendo os seguintes resultados. Com nenhuma cárie, tem 10 crianças também têm uma cárie, 5 crianças têm 2 crianças têm 3 cáries, 3 crianças 4 cáries e 2 crianças 5 cáries. E o número médio de cáries é, então eu tenho que achar a média, é isso que ele me pergunta, tá ok? Então, para eu achar a média, o que é? É somar todos os valores e dividir pela quantidade, tá ok? Então, vamos lá. Quantas cáries no total eu tenho? Aqui seriam 0 cáries para 10 crianças. Portanto, isso dá 0, tá certo? Então, vou colocar aqui do ladinho 0. Mais, aqui, 10 crianças tem uma cárie. Portanto, já temos mais 10 cáries, certo? Se cada criança tem uma cárie. Aqui, 5 crianças têm 2 cáries, portanto, temos mais 10 cáries. 2 vezes 5 dá 10. Aqui, 2 crianças têm 3 cáries, portanto, 6 cáries, certo? 2 vezes 3 dá 6. Mais, 3 crianças têm 4 cáries. 3 vezes 4 dá 12. E 2 crianças têm 5 cáries, portanto, mais 10 cáries aqui somando, tá ok? Dividido pelo total. O total são 32 crianças. Então, dividido por 32. Vamos ver quanto que dá isso. 10 mais 10 dá 20, 26, com 12, 38, com mais 10, 48. E vou fazer 48 dividido por 32. E isso vai dar, vamos ver aqui, 48 dividido por 32. Bom, o 32 cabe uma vez no 48 e sobra 16. Como não tem nada para descer, coloco a vírgula e acrescento 0. E 160 por 32 dá 5, certinho. Então, 160 menos 160 dá 0. Portanto, a média de cáries por criança é de
de 1,5, alternativa letra E, tá ok? Então esse é o nosso quinto exercício. Vamos para o sexto, que diz o seguinte: viajando de carro com uma determinada velocidade média, um motorista consegue ir de uma cidade a outra em 2 horas e meia. Se a velocidade média fosse o dobro, ele teria percorrido essa distância em... Bom, se ele vai dobrar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? O tempo cai pela metade, tá ok? Então, isso daí daria quanto? 2 horas e meia é 2 horas e 30 minutos. Metade de 2 horas e 30 minutos é 1 hora e 15. Eu já chegaria na alternativa C. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma regrinha de 3, que é inversamente proporcional. Velocidade e tempo. Se eu percorresse com uma velocidade k, eu gastaria o tempo de 2 horas e meia. Se eu percorresse com velocidade de 2k, ou seja, o dobro, eu vou percorrer com tempo x, que é o que ele me pedia. E aí multiplicaria em cruz não. A gente teria que fazer essa multiplicação em paralelo. Por quê? Quanto maior o tempo que ele gasta, menor seria a velocidade. Aí o x teria que multiplicar o 2k. Então ficaria 2kx igual a k vezes 2,5, tá certo? Olha só, posso cortar k de um lado, k do outro, ia ficar x igual 2,5 dividido por 2, que dá 1,25 horas. Só que 1,25 horas não é 1 hora e 25 minutos, é 1 hora e 25 centésimos de hora. Como a hora tem 60 minutos, vamos ver aqui, ó. 25 vezes 60, que dá 0. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Como eu estava com duas casas decimais, fica apenas 15. Por isso, 1 hora e 15 minutos. Alternativa C. Vamos para o nosso sétimo exercício. Diz assim: Ana precisou vender seu celular por um preço 16% inferior ao preço que havia pago. Se essa porcentagem corresponde a R$400, então Ana vendeu seu celular por... Então vamos lá. Esses 16% equivalia a R$400. Só que ela quer saber o preço que ela vendeu. Qual o preço que ela vendeu? Vamos ver. No início, ela tinha comprado era 100%. Se ela reduziu esse preço em 16%, vai ficar 84% é o preço de venda dela, que é o que ele me pergunta. Por isso que eu vou colocar 84 aqui, tá certo? Corresponde a x. Aí é uma regrinha de 3 simples, diretamente proporcional. Aí temos aqui assim, ficando 16x igual 84 vezes 400. Olha, antes de fazer, eu vou fazer uma simplificação aqui que vai nos ajudar muito. Simplifica 16 com 4 aqui, ó, que dá 4 por 4 é 1 e 16 por 4 é 4. Certo? Até dava para simplificar o 4 com 84. Quem gosta disso pode fazer, quem sabe, facilita. Mas eu não vou fazer, que senão pode complicar demais aí, tá ok? Então, ó, ficou 4x e 84 vezes 100 dá 8.400. E daí o 4 que está multiplicando passa dividindo esses 8.400. E ó, 8 dividido por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1, 0, 0. Portanto, ela vendeu esse celular por 2.100. Alternativa, letra B. Vamos para o oitavo exercício, certo? Aí que eu de São José. As medidas do terreno representado na figura não estão em escala. Mas está aí uma figura, parece um tipo barquinho aí, mas é um terreno. E ele fala, a área do terreno em metros quadrados é igual a... Então eu teria que achar a área disso daqui. O jeito mais rápido visualmente de fazer isso era dividir em duas áreas. Essa área 1 aqui, que é um retângulo, em que ele é 200 por 110, mais essa área 2, que eu estou colocando aqui, que é um trapézio, tá certo? Então aqui, a área 2. Só que
essa área 2, ó, ela é um trapézio, que nem eu falei, ó. Tem uma base maior aqui em cima, que é o 100, e uma base menor. E aqui esse pontilhado seria a altura. E eu vou ter que achar essa altura e essa parte aqui de baixo. Só que essa parte de baixo ela é um pouco mais simples. Porque ele fala que eu tenho 228 dessa ponta aqui até essa ponta. Só que eu já tinha 200 da parte de cima, certo? Portanto, até essa parte que eu pontilhei tem 200. Como tudo é 228, essa parte aqui sobra 28 metros, concorda? Só fazer 228 menos 200, que dá 28, tá certo? Agora falta essa altura, esse pontilhado. Então, eu vou redesenhar a figura aqui para ficar bem claro. Ok? O que eu estou fazendo. A gente tem 100 metros em cima e 28 aqui embaixo e 78 na parte inclinada. E a gente quer a altura. Então, ó, se eu passar aqui essa reta, só trazer para cá a altura, como que fica? Fica um triângulo retângulo, em que eu tenho uma hipotenusa 78 e esse cateto aqui que eu estou colocando em rosa vale quanto? Valeria o 100 menos o 28. E quanto que é 100 menos 28? 100 menos 28 é 72. Portanto, aqui ficaria 72 e aqui 78. Eu acho a minha altura, que eu vou colocar x, tá certo? Quem acompanha aí todos os meus vídeos, principalmente relacionado à VUNESP, eu sempre comento que a VUNESP coloca só dois tipos de triângulo. O 5, 12, 13 e o 3, 4, 5, certo? Se você não souber deles e quiser fazer o Pitágoras, tudo bem, pode fazer Pitágoras. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Vai dar um número grande, mas você chega lá. Ou se não, utilizar um desses triângulos que eu falei, que é o 3, 4, 5 ou o 5, 12, 13. Nesse caso, ó, como eu tenho a hipotenusa que é 78, o 78 é múltiplo de quem? Do 5 ou do 13? Ele é do 13, tá certo? Então, aqui seria a mesma coisa de eu ter 13. E aí, ó, 13 vezes quanto que dá 78? É 13 vezes 6. Portanto, se eu pegasse o 72 aqui, quanto vezes 6 que dá 72? É 12, tá certo? E como o meu triângulo que eu acabei de falar, nós temos um triângulo que é 5, 12, 13, então esse valor de x bastaria eu pegar o 5 e multiplicar por 6, porque tudo está sendo vezes 6. Então o x daria 30, tá certo? Bom, esse é o jeito de semelhança que eu faço, que eu acho que é bem mais rápido, mas se fizer novamente, volto a frisar, por Pitágoras, chegaria nos mesmos 30, tá certo? Bom, achei a altura. Como ele pedia a área total, agora sim, eu vou calcular a área 1, a área 2 e somá-las. Vamos lá. Primeiro, a área 1 aqui é um retângulo, e retângulo é só fazer base vezes altura. A minha base do retângulo aqui, ó, 200, e a altura do retângulo é 110. E 200 vezes 110, posso pensar em 2 vezes 11, 22, com mais 3 zeros, portanto, 22.000, ok? E na área 2? A área 2 é um trapézio, portanto, base maior, que vale o 100, mais base menor, que é os 28, que a gente já tinha colocado, vezes a altura, e essa altura a gente acabou de achar, que é o que vale 30, dividido por 2, tá certo? Então, ficaria 100 mais 28, 128, vezes 30, dividido por 2. Para simplificar aqui, eu vou fazer 128 dividido por 2 primeiro, aqui, ó. 128 por 2 dá 64. E continuo vezes 30. E 3 vezes 64, já que eu vou ter um zero aqui, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. Portanto, 1.920 metros quadrados tem a área 2. Então, a área total bastava eu somar esses dois números, 22.000 mais 1.920. Então, eu vou colocar aqui, ó, 22.000 mais 1.920. E isso dá 23.920
920. Portanto, alternativa letra A, tá certo? Então, esse é o nosso 8º exercício. Vamos para o 9º, penúltimo aí. Em uma escola, 3/8 dos professores têm apenas um filho. E 1/4 tem 2 filhos. Sabe-se que 2/3 do restante tem 3 ou mais filhos. E que o número de professores sem filhos é igual a 9. Então, o número de professores que tem apenas um filho é... Então, vamos lá. Vamos pensar que todos os professores valem x, tá certo? Esse probleminha é bem típico de VUNESP. Então, temos x é a quantidade de professores. Vamos começar pelos que têm um filho. É 3/8 disso. Então, é 3/8 de x. Os que têm um filho. Mais 1/4 tem 2 filhos. 1/4 de quem? 1/4 do total de professores. Por isso, 1/4 de x. E sabe-se também que 2/3 do restante. Então, 2/3 do que restar aqui. Então, mais 2/3. E quem que é o restante? Esse que vai ser, que é um pouquinho mais chato da gente colocar, porque seria tudo que eu tinha, menos o que eu já iniciei aqui. Por isso, 3/8 de x menos 1/4 de x. Certo? Então, 2/3 do restante. Tem 3 filhos. E o número de professores sem filhos é igual a 9. Então, mais 9, tá certo? Bom, agora vamos lá. Primeira coisa, resolver parênteses. Então, vou deixar aqui x igual 3x sobre 8, copia, mais 1x sobre 4, mais 2/3 de... MMC aqui, debaixo desse x é 1, daí eu tenho que tirar o MMC de 1, 8 e 4, que é 8, certo? Já que o 8 é um múltiplo de 4. E ficaria 8 dividido por 1, 8 vezes x, 8x, menos 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3, 3x. E 8 dividido por 4 dá 2 vezes 1, 2x. Tá certo? Mais o 9. Resolvendo aqui, parênteses ainda. Continuamos com 3x sobre 8, mais 4x, mais x sobre 4. Então, temos aí x sobre 4, mais 2/3 de 8x menos 3x dá 5x, menos 2x dá 3x. Então, 3x sobre 8, mais 9, ok? E aí, eu teria que resolver a multiplicação. Mas, eu tenho 3 em cima e 3 embaixo, portanto, eu posso simplificar. Para ficar mais fácil, ficou só 2x em cima dividido por 8, tá, ok? Embaixo desse 9 teria 1, embaixo desse x teria 1, ok? Bom, equação racional, tirando o MMC de tudo. O MMC de tudo, novamente eu vou ter 1, 8, 4, 8, 1. De novo, 8 e 4 vai ser 8. Passo o traço, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1, 8 vezes x, 8x. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3x. Então, 3x. Mais 8 dividido por 4 dá 2 vezes x, 2x. Mais 8 dividido por 8 dá 1 vezes 2x, 2x. E 8 dividido por 1 dá 8. Mais vezes 9, 72, tá certo? Então, ficaria dessa forma. Como eu tirei MMC de todo mundo, né? Cancelamos o denominador. Passa tudo que é x para um lado só e o que não é, deixa do outro. Então, esse 8x já estava. Tá, 3x mais 2x dá 5x, mais 2x, 7x. Toda essa parte aqui daria 7x. Como eu vou passar para o outro lado, nós vamos ter menos 7x. Tudo isso igual a 72. Só que 8x menos 7x é só x, que é igual a
72, tá certo? Portanto, nós temos 72 professores. Porém, não é o que ele me perguntava ainda, né? Ele me perguntava qual o número de professores que tem apenas um filho. Então, que nós temos apenas, quais professores que têm apenas um filho? São 3/8 desse valor. Então, vamos lá. 72 vezes 3/8. 72 dividido por 8, ó, dá 9. E 9 vezes 3, 27, tá certo? Portanto, alternativa C, 27 professores, tá bom? Então, esse daí é o 9º exercício. Vamos para o 10º, que diz o seguinte: considere x1 e x2 as raízes da equação 8x² mais 2x menos 3 igual a 0. Se x1 é maior que x2, então qual a razão de x1 dividido por x2? Então, eu vou ter que achar os valores do x, né, das raízes, e dividir o maior pelo menor. Então, vamos lá. Nessa equação, se quisesse fazer por soma e produto, ou pelo menos tentar por soma e produto, poderia. Vai ficar meio complicado. Então, eu vou por Bhaskara mesmo, tá certo? Primeiro achando o delta, e o delta era b² menos 4ac. Vamos lá substituir os valores. O b é quem está junto com x, no caso, o 2, portanto, 2². Menos 4 vezes. O a é quem está com x², portanto, 8. E o c é menos 3. Aí vamos ficar com 4. Olha aqui, menos com menos dá mais. E 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. E 4 mais 96 dá 100. Já achei o delta. Agora eu vou achar o x1 e x2. Lembrando que o x é dado por menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Vamos ter assim. O b, a gente já viu que valia 2. O delta, acabamos de achar, vale 100. Dividido por 2 vezes o a. E o a vale 8, tá certo? Então, até aí, só substituir valores. Agora, vem aqui para cima, que a gente vai continuar. X é igual, menos 2 continua, mais ou menos. Quanto que é a raiz de 100? A raiz de 100 é 10. Então, mais ou menos 10, dividido por... E 2 vezes 8 é 16. Bom, primeiro fazendo com o mais, que eu vou chamar de x1, porque é o maior valor, vai ficar menos 2 mais 10. Menos 2 mais 10 é 8, dividido por 16. Simplificando, isso dá meio, certo? Divide por 8 em cima e divide por 8 embaixo. Vai dar meio. E fazendo o x2, que é o com negativo. Então, teríamos menos 2, menos 10. Menos 2 menos 10 dá menos 12, dividido por 16. Aí eu posso simplificar por 4, que vai dar menos 3/4, tá certo? Então, achei x1 e x2. Só que ele ainda pedia x1 dividido por x2, certo? Ele queria essa razão aqui, ó. Tá certo? Então, vou colocar aí até de preto para a gente diferenciar. Quem é o x1? x1 é o meio. Tá aqui o meio. Dividido, e o x2 é menos 3/4. Ok? Bom, é divisão de fração. O que a gente faz mesmo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é o meio. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era menos 3/4. Inverte os números, fica menos 4/3, tá certo? Ficaria como? Ó, simplifico 2 com 4, que já dá 2, certo? 4 dividido por 2 é 2. Ficaria 1 vezes menos 2 dá menos 2. E 1 vezes 3 dá 3. Portanto, menos 2/3. Alternativa certa, letra C. Ok? Então, esse aí foi a resolução da prova de matemática do concurso de São José dos Campos, aplicado pela Banca VUNESP, certo? Dia 17 de novembro de 2019, ok? Espero
Espero que tenham curtido, deixem seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo também, tá ok? Muito obrigado e bons estudos.